Amados, queria convidar vocês a nós fazermos uma oração, um tempo muito especial. Essa oração que você possa mergulhar no Senhor aí, enquanto nós, em concordância, buscamos a face de Deus, em nome de Jesus. Bom dia, Gisele, tudo bom, querida? Chuva? Acho que vai chover mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Pastor Eduardo aí chegando também. Joia. Vamos orar então, amados, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo precioso, esse tempo gracioso que o Senhor nos dá, que o Senhor nos oportuniza a Tua presença, Pai. Tu és o nosso bem maior, Tu és, Senhor, aquele a quem nós nos achegamos todas as manhãs e descansamos em Ti, porque sabemos que os Teus caminhos são retos e o Senhor nos conduz. Obrigado, Deus, obrigado pela doce presença do Espírito Santo em cada um de nós. Obrigado pelo Teu favor imerecido. Obrigado, Deus, por cuidar de nós, por não sermos desamparados. A Tua palavra diz que ainda que a nossa mãe nos abandone, o maior modelo e exemplo de amor, de afeto aqui na terra, o Senhor não nos abandona, o Senhor nos guarda, o Senhor nos cuida, o Senhor nos traz para perto de Ti, o Senhor nos protege contra os dias maus, o Senhor cuida do nosso coração, cuida dos nossos pensamentos, o Senhor nos guarda, o Senhor é conosco, o Senhor é poderoso e o Senhor nos conduz a estes lugares de vida. E nós, então, nessa manhã, em concordância com os meus irmãos, Senhor, nos achegamos a Ti mais uma vez, sabendo que o Senhor não dorme, sabendo que o Senhor trabalha em favor de nós, sabendo que o Senhor, ainda que já tenha tudo preparado, Senhor, nós nos achegamos a Ti porque é justamente nesse lugar de intimidade contigo, nesse lugar, na Tua presença, é o lugar onde nós queremos estar, é o lugar onde nós queremos descansar, é o lugar onde nós queremos reclinar o nosso coração e permanecermos na Tua doce presença. Senhor Deus, Tu és o nosso bem maior, Tu és, Senhor, a nossa bússola, Tu és a nossa direção, Tu és o caminho, a verdade e a vida, e nós nos achegamos a Ti por meio de Ti. Não há outro caminho, Senhor Deus, não há construções humanas, não há posições geográficas, não há, Senhor Deus, um prédio, não há nada, Senhor, além de Ti que nos una contigo mesmo. Então nós, Senhor Deus, de todo o coração, por meio da fé, recebendo esse favor imerecido, nos achegamos a Ti mais um dia nessa manhã. Senhor, nós nos despimos de nós mesmos, de todo sofisma, de todo conceito da nossa humanidade, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos para oferecer, Senhor, porque de fato, Senhor Deus, nós, por nós mesmos, Senhor Deus, não chegaremos a lugar nenhum, mas o Senhor em nós é essa esperança até para nós no dia de hoje e para todos aqueles que estão ao nosso redor, porque nos achegando a Ti, nos tornamos sal e luz. Então, obrigado, Senhor, obrigado mais uma vez, não somente por podermos nos achegar a Ti, mas por sabermos que o Senhor também opera através de nós. Obrigado, Deus, por esse favor imerecido. Obrigado por esse grande privilégio de vivermos uma vida aqui, Senhor, mais um dia, mais uma vez, Pai, nessa Tua doce presença. Senhor, eu oro em favor dos meus irmãos, oro para que o Senhor os abençoe, os guarde, os cubra, Senhor Deus, com o Teu cuidado, com a Tua atenção, com o Teu carinho, Senhor Deus, que o Senhor opere maravilhas, Senhor Deus, através deles e neles, na vida deles, nos seus familiares, nos seus trabalhos, nos seus contextos de vida, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os guarde, os livrando, Senhor, do laço do passarinheiro, os livrando do mal, os livrando de todo ataque, Senhor Deus, em nome de Jesus, na mente, no coração, no espírito, nos pensamentos, no corpo, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por saúde, por cura divina em todas as áreas que forem necessárias e que aprouver ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor há de fazer no meio de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, quem for chegando, o pastor Dagmar está aí, marcando presença, né? É isso aí, ó, a Neuci está aí, Denise, fala Denise querida, excelente quarta-feira a todos nós. Ó, o Vitor Hugo, seja bem-vindo, meu irmão, saudades de você. Amém, gente, bom dia a todos que estão aí. Vamos lá, vamos perseverar
com Josué na batalha em conquista a Canaã. É algo que eu quero compartilhar com você aqui. A palavra de Deus nos aponta um caminho hoje e eu quero compartilhar contigo. Ontem foi um dia de ouvir coisas duras, mas ao mesmo tempo de nos achegarmos ao Senhor em gratidão por não sermos consumidos. Ontem foi um dia de vermos o juízo de Deus, a justiça de Deus, um Deus que é também poderoso nas batalhas. E hoje há um episódio aqui muito interessante e eu quero compartilhar contigo. O primeiro texto que eu quero ler está lá em Josué capítulo 11, lá no finzinho, no versículo 23. O texto diz assim, né? Josué ele vai conquistando territórios, uma grande gama de territórios é conquistada por Josué, pelo exército do povo hebreu. Nós vemos o Senhor presenteando Canaã para o povo. Nós vemos Josué como um grande homem de batalha. Tem muita gente aí, muitos teólogos que vão dizer que ele foi treinado pelo exército egípcio lá no passado, porque ele sai com Moisés do Egito, do lugar de escravidão. Josué já tinha 40 anos de idade, então é muito provável que neste momento aqui Josué já esteja com mais ou menos 80 e poucos anos de idade, né? Então já de idade avançada, com territórios conquistados, um homem de batalhas. E nós vemos aqui no versículo 23 do capítulo 11 o seguinte: como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e a deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo, e assim a guerra acabou. E é interessante citar aqui que a guerra acabou para Josué. A guerra territorial não acabou. Não foi toda Canaã conquistada. E a gente vai ver isso até no próprio capítulo 13, lá no versículo 1. Eu estou pulando alguns trechos da Bíblia porque aqui tem muita... Nesse momento aqui da história de Josué, tem muitas divisões territoriais. Então vai falar de muita geografia aqui e não vem ao caso nesse momento, né? Então algo que o Senhor está nos conduzindo aí em lugares específicos. Então, olha só, no versículo 13, Josué tem um encontro com Deus. No capítulo 13, versículo 1, Josué tem um encontro com Deus e está escrito assim: quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Que coisa linda, né? Nós podemos ver um Deus que tem a sua história com os seus. Um Deus que tem todo um contexto e encontrarmos neste contexto um homem que decidiu ouvir ao Senhor, decidiu seguir ao Senhor e decidiu obedecer ao Senhor. Um pouquinho mais adiante, nós vamos ver ali no capítulo 14, de novo, no primeiro versículo, a gente está pincelando algumas coisas e aí eu já vou falar contigo a respeito do que o Senhor tem ministrado no nosso coração. No versículo 1 do capítulo 14, está escrito assim: são estas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio, né? Eles tiravam a sorte, consultando ao Senhor naquela época. Era a forma em que Deus operava. O Espírito Santo não habitava em todos, né? Então eles buscavam ao Senhor e o Senhor se manifestava através desse contexto, dessa cultura. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meias que ficaram a leste do Rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam dividindo as 2 tribos, Manassés e Efraim, né? E, inclusive, Josué, ele é da tribo de Efraim, ele é filho de Num, da tribo de Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terras aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e seus rebanhos, né? Os levitas da tribo de Levi eram aqueles que cuidavam de toda a ritualística de se achegar ao Senhor, de fazer as ofertas, da questão toda do tabernáculo, né? Então era esse o contexto.
o povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Olha que interessante, o que eu quero compartilhar contigo aqui hoje, dentro destes textos, é como um homem, filho de Num, da tribo de Efraim, pôde participar de uma história muito maior do que ele. Uma vez eu fui ouvir um pregador e ele disse assim, eu nunca vou me esquecer disso, eu e a Ju, nunca vamos nos esquecer disso, foi lá em Curitiba, e ele disse, não ache você que foi Deus que entrou na sua história, mas quando você entregou a tua vida a Ele, foi você que entrou na história dele, né? E aqui nós vemos muito claramente na vida de Josué. Josué é um homem que pegou o trem andando, né? Ele estava ali servindo Moisés, ele começa a sua história como um dos 12 espias, ainda antes de entrarem no deserto, naquele contexto de tentar discernir o que Deus estava fazendo, tirando eles da escravidão, aquele lugar de milagres onde Moisés havia sido ali na própria pré-figura de Cristo, né? Como um libertador. Josué, o seu fiel escudeiro, o seu ajudante, de repente ele entra nesse contexto de história, ele começa a batalhar junto com Moisés, começa a ouvir as reclamações do povo junto com Moisés, até um determinado momento onde ele se torna o sucessor de Moisés e a história continua. E agora, depois de tantas batalhas, de tantos territórios conquistados, né, você vê Josué, nós vamos ver aí ao longo dos próximos dias como ele se inclina para ouvir ao Senhor e ajudar o povo a dividir as terras, né? A gente sabe, nós somos pessoas que reclamam facilmente. Imagina você agora pegar um território e ter que dividir para todo esse povo, né? Territórios, dizendo, olha, vocês vão até aqui, vocês vão até ali. Moisés havia falado isso, aí vem uma turma reclamar, dizendo, olha, para nós o espaço está pequeno, né? A gente vai entrar nessas entrelinhas nos próximos dias também, mas aqui o que chama a nossa atenção é de que Deus chega a Josué e diz, olha Josué, você já está velho, você tem muita terra para conquistar, mas agora não vai ser mais contigo, Josué. A história vai continuar, não vai ser mais contigo. Assim como a história já existia e não era a respeito de você, agora a história vai continuar e não vai ser mais a respeito de você. E aqui eu quero refletir contigo nessa manhã. O que é que nós estamos fazendo, ou como nós temos visto a nossa jornada cristã dentro de um contexto da história de Deus? O que nós de fato temos, primeiro, honrado, valorizado, buscado discernir de todos aqueles que vieram antes de nós, como as coisas se deram antes de nós, né? Muitos dos livros que eu leio, que eu busco ler, que eu busco estudar e conhecer dos pregadores, dos teólogos, nós vamos encontrar pastores que pastorearam em inúmeras circunstâncias. Pastorearam em contexto de guerra civil, pastorearam em contexto de socialismo, pastorearam em contexto de peste, pastorearam em contexto de nazismo, pastorearam em contexto de todos esses ismos, de todas as crises do planeta Terra, né? Nós estamos aqui em 2020 depois de Cristo. Quantos homens e mulheres de Deus não vieram antes de nós e não pagaram um preço para continuar carregando esse evangelho, para continuar conduzindo essa história que é de Deus, do povo de Deus, daqueles que vieram antes deles e que viriam depois deles, né? Como o evangelho chegou até aqui, São Bento do Sul, até a cidade em que você está assistindo. Quem foram esses precursores, essas pessoas que deram as suas vidas, que pagaram um altíssimo preço? E agora, o que é que eu e você estamos fazendo? E aqui eu não estou falando de um contexto só como pastor, mas num contexto de como cristão, como aquele que recebe
uma ordenança do Senhor, do ide, de pregar as boas novas, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de ser relevante na vida de alguém, né? Imagine se Josué dissesse, não, o que me cabe é a tribo de Efraim, o que me cabe é a minha parte, eu vou cuidar da minha parte, para mim é o suficiente, me basta, eu vou ficar ali e pronto, acabou, né? Não, mas ele teve que entender que história ele estava fazendo parte, quem ele estava representando, até onde ele podia ir, o que ele podia fazer em favor de todos aqueles que haviam chegado até ali. E aí, ainda como se não bastasse, Deus chega para ele num determinado momento e diz, Josué, você já está velho, olha, para você já deu, agora a gente precisa avançar de formas diferentes, né? A guerra para você acabou, tem coisa ainda para conquistar, tem território ainda para conquistar, porque aqui nesse momento não havia se conquistado toda a Canaã ainda, tem muitos territórios que precisavam ainda ser conquistados, mas o Senhor faz questão de dizer, olha, a minha história vai continuar, a tua vai parar por aqui, você já está com uma idade avançada, e qual é o legado, quais são os próximos passos, qual é o próximo momento da história do povo de Deus. E o que primeiro, como eu tenho reconhecido esses que vieram antes de mim, né? Eu tenho desdenhado, eu tenho pensado, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles foram fracos, ou eles fizeram de um jeito que eu não concordo, ou, né, tanta coisa que às vezes a gente passa na nossa cabeça, né, principalmente quando a gente é mais novo. Eu já não estou mais nessa fase do mais novo, mas aquela coisa do adolescente que acha que o mundo inteiro está errado e que ele acha que ele tem a resposta, ele tem a solução e ele é o cara, né? Acho que todo jovem passa por uma fase em que ele acha que ele é o cara. Só que não, tantos vieram antes de nós, tantas pessoas pagaram um altíssimo preço, né? Nós precisamos aprender a dar honra a quem merece honra. Precisamos nos lembrar dos nossos precursores, todos os pastores que passaram na tua vida, todos os líderes que passaram na tua vida, todas as pregações que você ouviu até hoje. Talvez hoje você esteja num outro lugar de maturidade. Talvez hoje você pode até discordar e dizer assim, poxa, a forma em que me ensinaram, a forma em que conduziram a minha vida, aquela liderança, eu conheço uma forma melhor de fazer. Pode até ser. E pode ser de verdade mesmo, mas essas pessoas merecem honra, essas pessoas merecem o nosso prestígio, merecem a nossa gratidão, merecem as nossas orações, né? Elas merecem os nossos olhos de carinho, de zelo, de amor, porque essas pessoas de um jeito ou de outro foram instrumentos de Deus para que nós chegássemos até aqui. Então que você valorize esses pastores, valorize essas igrejas das quais você passou, esses lugares que você cresceu, né? As escolas bíblicas dominicais que você assistiu. Eu não sei qual é o teu contexto de história, de repente você está aceitando Jesus agora, você está entrando numa jornada de espiritualidade agora, mas teve aquele também que falou de Jesus para você, teve aquele que abriu a porta dessa espiritualidade para você. Valorize essas pessoas. Lembre-se de que a história é dele. A história é dele, não é nossa. E aí também olhando não somente para o passado agora, mas olhando para o futuro. O que é que nós estamos, de fato, deixando como marca para aqueles que virão. Tem um texto que eu gosto muito, lá quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, o texto diz assim, Paulo ensina a Timóteo, que já era o seu discípulo, a seguinte lição. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Ou seja, ele estava falando já a um discípulo, para que esse discípulo não somente fique para ele com aquilo, mas que ele também encontre homens que sejam capazes de ensinar outros. Ele aqui já estava preocupado com a propagação das boas novas da verdade do Senhor, não só para o seu discípulo, mas para os discípulos do seu discípulo. Olha que coisa linda,
né? Nós podemos pensar dessa seguinte maneira: nós podemos preparar um ambiente favorecendo aqueles que virão. Nós podemos simplificar a nossa vida sempre e podemos alcançar aqueles que podem conduzir o bastão do Evangelho com um sangue novo, para uma nova jornada, para um novo tempo, para um novo momento, né? Se nós pararmos para pensar quantas coisas a gente não está tendo que reinventar, redescobrir neste momento de pandemia, né? Quantas coisas que a gente está tendo que ser criativo, até nas coisas mais básicas mesmo, de deixar uma máscara no porta-luvas do carro, caso você esqueça a outra que já estava contigo, um álcool gel que já está fazendo parte do teu dia a dia, do teu contexto de vida. De repente você tem um sabonete ali, mas você já tem um álcool gel. As coisas elas vão mudando, né? Mas a propagação do Evangelho, a história de Deus, nós precisamos perseverar nela, para que eu e você então possamos estarmos conectados com o passado, honrando aqueles que vieram antes de nós, valorizando aqueles que vieram antes de nós, no presente, né? E construindo para o futuro, até a volta de Jesus, né? Então, enquanto Jesus não volta, eu e você edificamos, eu e você fazemos parte desse ministério da reconciliação, eu e você estamos envolvidos nesse ano aceitável do Senhor. Então, que no dia de hoje você possa refletir profundamente nisso e pensar nas suas ações dentro da história que não é tua e nem minha, é a história de Deus. Aprove a Ele pela loucura da pregação, aprove a Ele para que eu e você fizéssemos parte dessa história, assim como Ele colocou Josué no meio dessa história, fez com que Josué conduzisse todo um povo para a conquista de uma terra, mas quando chegou o momento de Josué descansar, quando chegou o momento de Josué, porque a sua idade já não o permitia mais, o Senhor começou a sinalizar para que ele começasse a pensar agora nos próximos passos, nas próximas gerações, naqueles que iriam dar continuidade àquilo que Moisés já havia feito, ele havia feito, e agora os outros que viriam precisariam continuar também. Tá? Em nome de Jesus, que nós possamos olhar para a história de Deus, que nós possamos vislumbrar que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui nós temos tido o privilégio, em pleno Ocidente, século XXI, falarmos do amor de Cristo, de um homem, 100% Deus, que apareceu no Oriente Médio. E agora eu e você podemos desfrutar desta verdade, dessa coisa linda que é a história de Deus, fazendo parte dela, né? Não fomos consumidos, não ficamos às traças, não ficamos na escuridão, não fomos exterminados. A paga do nosso pecado seria a morte, mas o Senhor nos agracia com vida abundante, com vida eterna, e certamente Ele tem um desígnio, Ele tem um legado para as nossas vidas, para que eu e você então possamos fazer parte dessa história de Deus. E que no dia de hoje você reflita nisso e a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você possa levar você a lugares de mais profundidade nesse tipo de pensamento, nesse tipo de perspectiva e de visão, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos agradecer ao Senhor, né? Agradecer a Ele por essa história linda que até aqui Ele tem nos dado. Essa história linda de todos os precursores que até aqui o Senhor conduziu, homens e mulheres de Deus, para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar desse contexto maravilhoso de cristianismo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Manu e Sofia estão dando tchau. Oi, Manu e Sofia, um beijo para vocês, queridas. Vamos adorar o Senhor então, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és,
lembre-se do passado e pense no futuro também. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Que você possa agradecê-lo nesse dia, por todos aqueles que vieram antes de você e facilitaram para que você estivesse aqui hoje, ouvindo as boas novas e se entregando para esse Deus maravilhoso, mas que também nessa reflexão você inclua o futuro e tudo aquilo que você pode também preparar e antecipar para aqueles que virão depois de você, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até amanhã.